Fala galera que acompanha o canal Olho no Óleo, tudo beleza? Maravilha, maravilha. Mais uma vez aqui com vocês em uma de nossas lives transmitidas pelo Instagram. Estamos aqui dando continuidade às nossas lives com respeito a combustível, né? Combustível do conhecimento, né? Intitulado as nossas lives aqui. Quero agradecer a todos que já estão acessando aqui a nossa live. E claro, como de praxe, já deixo o recadinho aqui para todos vocês que esse conteúdo fica gravado aqui no IGTV. Posteriormente, ele é também feito upgrade, feito upload lá no YouTube e a gente vai estar disponibilizando todo esse conteúdo lá. Vamos aguardar aqui o acesso do nosso convidado especial. Hoje a gente vai estar falando aqui com Gilberto Pose, que é engenheiro e coordenador de combustíveis na Raízen, licenciada da marca Shell, justamente para falar com respeito a etanol. O cara tem aí conhecimento. E aí, Pose, como é Oi, que vai? Tudo Fabrício. bem? Boa noite, Tudo tudo bom e jóia? você? Como é que tá? Maravilha, tudo ótimo. Tudo Cara, bem. como é que tá o áudio e vídeo aí? Tá tudo certinho? Tá ótimo para mim aqui a Maravilha, câmera show aqui, de bola. Pose, o hoje a telefone. gente veio aqui para falar a gente veio aqui para falar sobre etanol. Quero de antemão agradecer a sua presença. Travou um pouquinho, mas já voltou. Quero agradecer também imensamente aí o pessoal, a equipe da Raízen, licenciada da marca Shell, a equipe que esteve por trás aí para trazer a sua presença aqui conosco. E também quero deixar um agradecimento especial aqui ao Domênico, representante comercial aí da Kit, distribuidor Shell aqui da nossa região de Franca, porque ele que me passou o seu contato. Através dele a gente conseguiu fazer essa ponte e trazer você aqui para compartilhar vasto conhecimento. Mas antes da gente Uhum. iniciar, uma de praxe, por gentileza, sinta-se à vontade e diga para nós um pouquinho quem é Gilberto Pose. Eu sou engenheiro mecânico automobilístico. Trabalhei já em indústria de produção de motores, prestação de serviço também, de lojas de manutenção de veículos. Trabalhei também com manutenção de frota em usina canavieira. E há 28 anos, né? E depois a Shell formou uma joint venture com a Cosan chamada Raízen. E é aí que eu estou há 28 anos aprendendo sempre um pouquinho mais de combustíveis aí. Maravilha. Para mim é uma honra Oportunidade ter de você estar aqui, assim aqui como todos os falando um outros pouquinho convidados que estiveram desse aqui presentes. aprendizado. Com certeza. E já para a gente começar o nosso conteúdo aqui, Pose, até mesmo aproveitando essa oportunidade, que esse conteúdo vai ficar gravado aqui, pode ser que pessoas que não tenham algum conhecimento sobre combustíveis possam vir assisti-la. Então, antes da gente começar a aprofundar em alguns detalhes, seria legal você poder explicar para nós uma diferença básica entre etanol anidro e etanol hidratado, né? Qual que é a diferença desses dois etanol que tem aí no mercado? O etanol anidro e o hidratado, porque está travando para mim, acho que um pouco a tua Isso, imagem para mim aqui. também travou um pouquinho. É, A internet mas hoje está querendo derrubar a gente. é verdade. Mas basicamente a gente tem dois tipos de etanol nesse mercado de combustíveis. O etanol anidro, que ele é utilizado unicamente para ser adicionado a recebem das refinarias ou importam gasolina, ela é classificada como gasolina do tipo A, totalmente isenta de etanol anidro, e a legislação brasileira determina que a gente adicione 1% em volume no teor atual, tanto para gasolina C como para gasolina C aditivada, e a 20%, 25% em volume para gasolina premium, que é um combustível um pouco mais elevada. O etanol anidro ele não é comercializado diretamente no posto de gasolina. Somente o etanol hidratado é que está presente lá nas bombas, né? Já em 1931 se colocava etanol anidro na gasolina importada. Em 1938 a obrigatoriedade de se colocar etanol anidro dentro da gasolina, seja ela naquela época importada ou talvez até produzida aqui no Brasil, e os teores vieram aumentando. Lá em 1938 era 5% e a gente está hoje aqui.
Deixa eu ver se eu Para mim consigo. travou um pouquinho aqui para mim, mas acho que eu compreendi boa parte daquilo que você passou de informação aí para nós. Quero que o público também que está assistindo a gente dê um feedback aí, por Estou favor, se está tentando tudo trocar ok. aqui Se vocês para. estão conseguindo ver e ouvir a gente com perfeição, tá, galera? Por gentileza. É, essa questão, você comentou, né, que existe o uso do etanol, né, para ser utilizado na gasolina, né, o etanol anidro, e, claro, o etanol hidratado, né, que é o comercializado aí no público em geral, que o público tem acesso. A questão que muita gente às vezes fica na dúvida, né, que é a questão do poder energético do etanol ser menor do que o da gasolina, né? Uhum. Como que a pessoa pode fazer ali na hora de abastecer, falando de carros flex, para ela ter uma melhor escolha, né, na hora de fazer o abastecimento? Pô, que dica que você tem para passar para o público aqui nesse sentido? E isso, existem milhares, se não milhões de receitas aí, né? Principalmente com os carros flex, onde você pode combinar aí o percentual que você acha melhor para o seu veículo. E esse achar melhor é de usuário para usuário, de motorista para motorista, né? Não existe uma proporção mágica que dê o melhor desempenho. Vai depender do trânsito que eu pego, da minha forma de dirigir, quantas pessoas vão no meu carro, se eu ando com vidro aberto, fechado, ar-condicionado ligado ou não. Mas, de fato, o etanol hidratado, ele tem, em média, aí de 30% a 33% menos poder energético do que a gasolina C, que vende lá no posto. Tá? Então, alguns consumidores com carro flex gostam de usar uma mistura entre etanol e gasolina. Alguns usam lá 10% de gasolina dentro do etanol, 20%, 30%, varia. Tá? Quanto mais gasolina você tiver lá, mais poder energético você tem. Mas aí é uma questão de cada consumidor, do trajeto que ele faz, se para ele está ok ele abastecer com mais frequência, se ele usa etanol, com menos frequência, se ele usa gasolina. A decisão é do consumidor final. Com certeza. E até para avisar o público aqui, tive um feedback que estava travando, mas aqui agora para mim pelo menos deu uma normalizada. Claro que esse conteúdo depois a gente vai procurar disponibilizar ele no YouTube. Espero que lá não esteja travando quando eu baixar esse arquivo. E aí eu troquei meu 4G aqui, eu troquei meu 4G então... aqui, acho que deu jeito. Não, tranquilo, maravilha, isso acontece. Faz parte do show. Falando agora mais a respeito, Pose, que é uma grande polêmica também no mercado, questões de o efeito da adulteração no etanol, né? Uhum. Muita gente sabe que a forma mais usada, digamos assim, supostamente, de se adulterar o etanol é com água, né? E qual seria a forma que o consumidor tem para poder identificar, né, supostamente uma adulteração no etanol com água ou, de repente, até com outra substância que você possa nos informar? Com água, quando a gente vê o material que a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, disponibiliza no site, a água, no caso do etanol, é o adulterante mais presente, né? Então, no momento que eu vou abastecer meu carro no posto, eu já tenho a primeira oportunidade de olhar se aquele combustível, se aquele etanol está ou não dentro da especificação. Em todas as bombas de abastecimento dos postos, onde é comercializado o etanol, a gente tem do lado da bomba um tubo, né, transparente, né, acho que é policarbonato ali, e dentro tem um densímetro que fica boiando ali. Tá? Esse densímetro está medindo online a densidade daquele etanol que está sendo colocado dentro do tanque do veículo. E dentro do densímetro você tem um filete vermelho, como se fosse do termômetro de temperatura, do mercúrio, só que não é mercúrio ali. Esse densímetro ele é termocompensado, então pode variar a temperatura externa, a leitura dele é muito precisa. Então, quando eu olho para aquele equipamento, do lado dele tem uma legenda ali que permite para você identificar em determinada posição daquela coluna vermelha que tem ali dentro, se aquele etanol está dentro ou não de especificação. Se aquele etanol tiver muita água, tiver batizado, né, com água, aquela solução que envolve o densímetro, que é uma solução de água e álcool, né,
ela fica mais densa. Então, ficar mais densa significa que o densímetro não consegue descer, não consegue penetrar. Então, ele é expulso. E aquela escala colorida vai para cima do nível de líquido que eu estou enxergando ali. Se ele estiver dentro da especificação, ele vai ficar no mesmo nível ou até um pouquinho abaixo. Mas o interessante sempre, Fabrício, é a gente prestar atenção se no momento em que o gatilho da bomba é acionado para colocar o etanol dentro do carro, naquele cilindro, o etanol circula por ali também, porque ele tem que circular. Ou seja, parte do produto que está indo para o tanque, através de uma válvulinha de um bypass, tem que passar por ali. Né? Já houve no passado um caso, né, de que aquele produto ficava sempre parado, bonito ali. Então quem passava olhava e falava, pô, tá dentro da escassão. O que aconteceu ali? Foi fechada aquela conexão e o etanol que saía na mangueira para ser abastecido no veículo não passava por ali. Né? Então, esse aí não seria o para inglês ver, né? Esse seria para o trouxa ver. Exatamente. Infelizmente, né? Ficar... Trouxa que eu falo, eu me coloco na posição, tá? Exatamente. Porque o pessoal, quando quer enganar, o pessoal faz malabarismos aí. E falando dentro do nosso contexto, Pose, que é justamente a questão dos lubrificantes, qual que seria o principal prejuízo nessas adulterações para um motor, claro, envolvendo a parte da lubrificação? Né? O que ele poderia ocasionar de pior para o motor nessa situação do combustível adulterado? Dentro dessa possível adulteração com água, né, pelo próprio projeto do motor, parte do gás queimado ali na câmara de combustão, ou até uma pequena parte do combustível não queimado, consegue passar através dos anéis do pistão, né, entre a folga do pistão, dos anéis do pistão e a camisa, e descer para o cárter. Isso é projeto de motor. Tem motor que consome mais ou menos lubrificante. Então, se eu tenho o etanol adulterado ali com água, ele vai carregar um pouco dessa água lá para dentro do lubrificante também. O lubrificante e o motor trabalha o quê? 90, 100, 120 graus, por aí, dependendo do ciclo que você está operando. Tá? Quando o etanol passa lá para dentro do cárter, o ponto de destilação do etanol é por volta de 75 graus. Então, se eu colocar ele numa coluna de destilação a 75 graus, eu consigo evaporar toda a amostra e condensar do outro lado e recuperar essa amostra. Então, o lubrificante, trabalhando com 90 graus, o etanol evapora. Tá? Tanto é que o lubrificante que sai de um motor etanol, ele não é tão escuro quanto aquele que sai da gasolina. Né? Então, essa água, se ela for carregada lá para dentro, ela pode fazer o lubrificante crepitar, ela pode contaminar ou comprometer algumas características do lubrificante. Uhum. Isso seria também um pouco de reflexo em alguns motores, por exemplo, que o cara tira a vareta de óleo ou tira a tampa de óleo e tá aquela borra ali, principalmente quando ele roda mais no etanol? A questão da uma possível contaminação. Também. Assim, é sugestível essa interpretação? Também pode ser, porque esse etanol que a gente compra no posto, ele tem água, né? Ele tem até 5% em volume de água, segundo a especificação da ANP. E essa água aí não é uma água que ela é colocada no etanol, ela é parte do processo. Quando a gente moe a cana, você tem um caldo doce, né? Um caldo rico em açúcares ali, que vai para a fermentação e vira etanol. Então, a água vai junto. Lá na usina, o primeiro etanol que sai ali na torre de destilação é o etanol hidratado. Depois, por passos adicionais, você consegue retirar esse excesso de água e transformar em etanol anidro. Então, essa água pode ser carreada lá para dentro e fica assim um suor dentro do motor, né? Quando você abre a tampinha lá, você passa a mão, tem alguma coisa de água ali ou de umidade ali dentro. Uhum. Maravilha. Quero agradecer o pessoal que está presente aqui na live. Muita gente aí mandando um abraço aí, dando um ok referente à transmissão. Tá beleza, tá funcionando normal. Tem algumas perguntinhas aqui que não é voltado para etanol, mas se der tempo é para gasolina, mas se der tempo no finalzinho, a gente tendo tempo, a gente complementa e usa a possibilidade do Pose falar disso para nós aqui, beleza, Anderson? Foi quem fez a pergunta aqui, principal que eu vi nesse momento.
Entrando um pouquinho, Pose, na questão aí das melhorias, né, de desempenho, né, na qualidade do etanol, falando com respeito ao etanol aditivado, né, porque a gente tem o etanol comum e a Shell, né, tem também aí o seu etanol aditivado. Quais as vantagens e desvantagens, né, comparando os dois, né? Claro que o aditivado, acredito eu, que sempre vai trazer maiores benefícios, mas traduza isso para o público aqui em geral. Então, olha, vou aproveitar essa pergunta para responder essa de gasolina também. Porque o nosso etanol aditivado, pode falar. O nosso etanol aditivado, o Shell V-Power Etanol, ele contém um corante verde, que é para você, quando chega na bomba, encontrar aquele cilindro ali com densímetro, você olhar e falar, pô, esse verde aqui é o aditivado, aquele incolor é o etanol comum. Tá? Então nós usamos um corante dentro do Shell V-Power Etanol, que é o mesmo tipo de corante que a gente usa na gasolina. E isso não traz nenhuma formação de borra dentro do motor. É uma formação adicional. O corante ele é composto de substâncias químicas que estão presentes no petróleo, né, e ele queima lá dentro do motor e vai embora. A diferença entre o etanol aditivado e o etanol comum, a presença do aditivo, né, esse aditivo ele é composto de componentes detergentes e dispersantes, detergentes para limpar aquela sujeira, aqueles depósitos que se formam dentro do motor, dispersantes para dispersar a sujeira de forma a ela não flocular, né, não causar nenhum entupimento, nenhuma obstrução de bicos injetores ou de filtros, e também redutor de atrito. O redutor de atrito, uma das funções dele é trazer um pouco mais de oleosidade para o etanol. Se você pega uma amostra de etanol e passa na mão, você sente que ele evapora logo e sua mão logo fica seca. A gasolina é mais oleosa e o diesel é mais oleoso ainda. Então o etanol tem esse apelido, né, de combustível mais seco. Quando eu coloco um redutor de atrito, eu levo para dentro do etanol uma oleosidade que ele não tinha. Então eu ajudo a bomba de combustível a trabalhar mais oleada, né? Com menos atrito, com menos fricção. Eu ajudo o bico injetor também, a agulha interna do bico injetor a operar de uma maneira mais suave, entregando combustível na dose, na pressão e no tempo correto. Ou seja, eu ajudo o motor a otimizar melhor, né? Fora a limpeza que eu produzo. E muita gente diz o seguinte, pô, mas o etanol é um combustível mais limpo, ele queima mais limpo. Por que vocês usam aditivo no etanol, né? De fato, o etanol tem 2 carbonos. A gasolina tem de 4 a 12. O diesel tem de 12 ou 16 a 24. Né? Quanto mais carbonos, mais depósito carbônico você tem dentro do motor. Mas uma coisa que a gente tem sempre que lembrar é que o depósito que eu encontro na válvula de admissão e na ponta do bico injetor, a origem dele é no trânsito de vapores de lubrificante que circulam no motor, por melhor que seja o lubrificante. Né? Quando o IBAMA estabeleceu o PROCONV, Programa de Controle de Emissões Veiculares, jogar no meio ambiente aquele respiro do cárter foi proibido. Então o respiro do cárter volta para o coletor de admissão para ser queimado na câmara. Quando ele volta, quando ele entra no coletor de admissão, o respiro do cárter, ele traz os vapores de lubrificante, que vão passar aonde? Na válvula de admissão e no bico injetor. Né? Então essa primeira depósito que acontece ali é em função do lubrificante, por melhor que ele seja. Legal. Falando um pouquinho mais com essa questão do etanol aditivado, até complemento aqui com uma pergunta do Douglas, tá? Uma pergunta minha e depois a do Douglas. Os níveis de graduação alcoólica do etanol aditivado é o mesmo do etanol comum? Né? Eles são equivalentes ou tem diferenças? E a pergunta do Douglas é referente à octanagem ROM do etanol, né? Ele sabe que não possui octanagem, mas se existe alguma equivalência nesse sentido. Sim, os limites de teor alcoólico do etanol comum são os mesmos do etanol aditivado. Essa é uma condição primordial para você poder lançar um combustível aditivado. Você não pode interferir nas características físico-químicas do produto. Você tem que colocar um aditivo que some, né, que adicione benefícios, né?
mas que ele não pode interferir. Então, o teor alcoólico do etanol comum é exatamente o mesmo do etanol hidratado. Não muda a densidade, não muda nada. Tá? E a segunda parte da pergunta, que é octanagem, de fato, no motor CFR, que é o motor onde a gente estuda a octanagem de gasolina, aquele motor não foi dimensionado para estudar a octanagem de álcool. Tá? Mas, por comparação, né, e por soma de álcool, de etanol dentro da gasolina que vai rodar naquele motor, você consegue estabelecer uma curva. Né? O etanol hidratado ele tem uma octanagem ROM aproximada de 112 ROM de octanagem. A gasolina comum, a comum aditivada, tem 93 ROM, RON. Né? E o etanol anidro ele tem 102 de ROM. Então, por isso que o etanol hidratado, se você tiver um motor que usa apenas etanol, não um motor flex, você pode trabalhar com uma taxa de compressão muito maior, que a octanagem do etanol hidratado permite isso. Mas no motor flex, você tem que trabalhar com uma taxa de compressão intermediária ou mais próxima da gasolina para o sistema eletrônico fazer a correção de ponto, de injeção e para o motor funcionar bem. Tem toda a engenharia aí por trás. Acredito eu que essa sua resposta tem muito a ver com a pergunta aqui do Pedro Sachê, mas caso necessário algum complemento, fica à vontade, viu, Pose? O Pedro Sachê, quero dar um abraço aqui para ele. Ele pergunta assim, os motores flex geralmente os motores flex geralmente geram mais potência quando abastecidos com etanol. Nos explica sobre a estequiometria do álcool que precisa de menos oxigênio, O2. O etanol é um combustível por si só rico em oxigênio. Ele é um oxigenado. Tá? Então ele já traz na composição química do combustível oxigênio. Por isso que eu preciso colocar menos oxigênio dentro da câmara de combustão, aí a estequiometria é menor para o etanol do que para a gasolina. A gasolina não tem o benefício do oxigênio que o etanol carrega. Né? E em relação à potência, sim, porque quando você tem um carro movido, motor movido a etanol, como o etanol permite uma taxa de compressão maior, eu posso extrair mais potência do combustível. Mas suponha, por exemplo, um carro flex, onde eu tenho a taxa de compressão fixa, vamos supor que ele trabalhe com 10:1, 11:1, por exemplo, de taxa, e essa taxa é suficiente para atender a gasolina e o etanol. E quem vai gerenciar isso é o sistema eletrônico. Quando eu coloco etanol nesse motor flex, com essa taxa, o sensor de detonação percebe que não corre detonação, não corre bateria de pilha. Então ele manda um sinal para o módulo e o módulo adianta o ponto de faiscamento, o ponto de ignição. Quando você adianta o ponto de ignição e também a injeção de combustível, você começa a transitar em áreas de maior desempenho. Né? Por isso você tem pressão, e a impressão não, isso é fato. Né? Você coloca etanol no carro flex, o carro fica mais esperto, o carro, né, sai todo contente, só que o consumo... toda aquela balança, né? Pesa mais para um lado, vai tomar do outro. Maravilha. Exatamente. Show de bola as explicações aí, Pose. Entrando aqui na área de mitos aí, né, referente ao etanol, separei alguns pontos aqui que eu acho relevante, e claro, se o público tiver alguma outra dúvida, pode deixar nos comentários, tá, pessoal? Muita gente fala, né, que o etanol é corrosivo, né, devido à presença aí de água, né? E isso pode dar ruim para o motor, o uso do etanol constantemente, devido a essa presença maior de água aí. Se comparado com a gasolina, é claro, né? Isso foi uma dor de cabeça lá em 1975, 79, né, quando surgiram os primeiros motores a álcool. Né? Naquela época, em 75 foi criado o Proálcool. Né? E como o Brasil já vinha de uma história de adição de etanol anidro na gasolina, o Proálcool, naquela época, entrou com etanol anidro. Né? Só que aí fizeram as contas e falaram, caramba, a frota de álcool vai crescer. Então, a gente vai ter que ter um etanol com um pouco de água para fazer um balanço de produção aí entre o anidro e o hidratado para poder abastecer essa frota. Aí foi criado, fazer render. E aí foi criado o etanol hidratado,
que permite uma taxa de compressão maior, que permite um desempenho e potência maior e outras coisas. Então, a dor de cabeça das montadoras foi naquela época, né? Dos carburadores que perdiam o revestimento interno, do tanque que enferrujava. Hoje não, hoje a situação é totalmente diferente. Quando você conversa com as montadoras, eles te falam o seguinte: olha, o carro flex, aonde vai o combustível, tanque, bomba, bicos injetores, câmara de combustão, tudo é dimensionado como se esse motor flex só fosse usar etanol a vida inteira. Por quê? Eu protejo o motor no limite mais saudável para ele. Tá? Então, toda a proteção interna do motor é calculada para etanol hidratado. Então, hoje, esse mito, né, de o etanol enferruja, não enferruja, a não ser que o sistema sofra algum dano, que, por exemplo, uma lasca que saia, o revestimento, alguma coisa, aí sim você pode ter um ataque. Tá? Mas não existe essa história, e nem a história de que o motor vicia no álcool, depois não vai para gasolina e vice-versa. O motor não pensa, né? O motor não, não tem esses vícios, vamos dizer assim, né? Certo, legal. Essa resposta já serviu como resposta aqui para o Douglas, né, que perguntou justamente essa questão aí, né? Que tem muito mecânico que fala que o etanol causa problemas nos bicos e bombas, né? Claro, isso vai depender do tipo de etanol que ele está abastecendo, a qualidade, né? Principalmente aqui que a gente está falando. E uma outra, complementando essa pergunta aqui, no caso desses motores mais novos, né? São tecnologias mais avançadas, o ideal é sempre estar usando, para quem preferir usar o etanol, sempre dê preferência para o etanol aditivado, ou isso é independente? O etanol comum vai suprir? Mais uma vez, a decisão do consumidor final. Né? Eu já recebi muito feedback de consumidor final, de estarem contentes, né, com o etanol aditivado, porque o etanol aditivado ele promove uma limpeza melhor no motor, então os bicos injetores funcionam melhor, a mistura, e se eu tenho um bico injetor injetando a quantidade ideal de combustível no tempo correto e na pressão correta, a mistura com ar ela é melhor feita. Se a mistura é melhor feita, a queima é mais completa. Então, isso me traz, ou pode me trazer, um benefício de economia de combustível. Quando eu faço lá as minhas planilhas, rodando com etanol comum ou rodando com etanol aditivado. Tá? A gente faz esse tipo de teste, mas esse tipo de teste é teste de laboratório, não representa o geral da comunidade, né? Não representa a sociedade. Então, eu chutar um número aqui, eu acho que não seria correto, mas cada motorista vai ter os seus números, lógico, não se ele rodar um tanque só, vou rodar um tanque de aditivado, vou comparar com o comum. Rode 2, 3, 5 tanques, porque hoje eu posso encontrar uma situação de trânsito ruim, né, todo travado, a gente fica aqui em São Paulo, isso para nós é o cotidiano, né, e isso vai prejudicar a minha média de quilometragem. No outro dia eu posso ter um trânsito maravilhoso e estar com um etanol comum. E aí a minha conclusão vai ser errada. Olha, com aditivado eu fiz X por litro, com comum eu fiz muito mais. Né? Então, rodem aí uns 3, 4, 5 tanques para poder ter essa estatística um pouco mais bem definida, mais clara. Faz uma planilha bem feita aí, com calma, e vai fazendo a coleta de dados aí. E até algo que aqui a gente não chegou a comentar, né, Pose, mas que eu acredito que seja bastante relevante também, é a questão da manutenção do veículo, né? Porque se a pessoa não faz a manutenção mínima, né, troca de filtros, combustível, filtro de ar, né, a gente está falando aqui da parte de alimentação do motor, se ele não deixa o carro quando há necessidade de fazer uma regulagem, né, de válvula, tudo isso vai interferindo também nesse resultado e ele pode ter interferências aí negativas, né? Sim, a manutenção é fundamental. Se você olha o manual de proprietário, ali vem uma manutenção sugerida para você com vários itens. Né? Você pode aplicar ou você pode conversar com pessoas, com sites, bate-papo de pessoas que têm aquele veículo e optam por fazer outro tipo de manutenção.
Isso é definição do consumidor final, mas a manutenção é muito importante, seja ela em que grau que for, né, respeitando os períodos de troca, de lubrificante, de filtros, né, de limpeza do sistema, de regulagem de válvula, calibragem de pneu, que é muito importante. Né, não adianta eu fazer um teste de consumo de combustível se o meu pneu está descalibrado. Né? A minha direção não está alinhada, minhas rodas não estão balanceadas, então eu tenho que ter esses cuidados, são cuidados mínimos. Não adianta nada eu ir no médico, nunca fui. Aí eu vou lá e o cara vai lá, você tem pouco tempo de vida. Caramba, por que eu não tomei conta de mim antes? Né? Tudo é uma questão de rotina, né? Manutenção. Exatamente. Agora, tem um outro caso muito comum que a gente vê falar também dentro dessa questão dos mitos aí, Pose. É aquela história, né? Principalmente de veículos flex, né? Principalmente. Aquela questão, hora o cara roda com etanol, hora roda com gasolina, né? Tem alguma desvantagem ou vantagem em ele ficar alternando combustível? Roda 2 tanques de etanol, um de gasolina. Cada um tem uma receita para dar aí. Eu já escutei também essas coisas. O cara fala, não, para esse carro aqui, a cada 3 tanques de etanol tem que rodar um de gasolina, porque senão não lubrifica lá por dentro. E aí a gente falou, o etanol realmente é um pouco mais seco e uma opção de etanol aditivado seria interessante. Tá? Mas o importante nessa história, para as pessoas que ficam mudando entre gasolina e etanol, né, é respeitar aquele tempo de aprendizado do motor. Né? Basicamente feito pela sonda lambda. A sonda lambda está ali instalada bem próxima à saída dos gases quentes no coletor de escapamento. Ela precisa de temperatura para trabalhar. E a função dela é identificar, através dos gases de escapamento, a presença de oxigênio residual. Né? Oxigênio que entrou na queima, mas não foi utilizado. Como o etanol é um combustível rico em oxigênio, se a sonda lambda percebe que tem oxigênio residual acima de um certo limite, ela fala, tem álcool lá no tanque. Né? Se tem pouco oxigênio, tem gasolina lá no tanque. Então, esse sinal vai para a central eletrônica que regula o motor. Ponto, injeção. Né? E é importante que a gente rode esses... algumas montadoras falam em 10 quilômetros, 10 minutos. Tá? O importante é o motor estar ligado. Tá? Se eu não tenho 10 quilômetros para rodar, quando eu chegar na minha casa, no meu prédio, com segurança, fora da garagem, para não ter formação de gases, eu deixo lá meu motor ligado por alguns minutinhos, escuto uma ou 2 músicas e desligo. O motor aprendeu que eu mudei de combustível. Se ele não aprender, no dia seguinte vou dar partida, não funciona. Não funciona porque a sonda lambda vai falar, opa, ontem tinha muito oxigênio aqui, sinal que ele está usando o etanol. Hoje está faltando oxigênio. Né? Então não vou deixar nem dar partida no carro, porque eu quero entender o que está acontecendo. Isso serve para motos também. Maravilha. Você comentou essa questão do etanol, né, ser um combustível mais seco, e dentro desse contexto de mito, muita gente vai perguntar e pode ter essa dúvida, né? Essa secura que ele tem, isso resseca as borrachas também, as partes de vedação que existe internamente aí, no sistema de alimentação? Não, porque essas borrachas já foram dimensionadas pela montadora, pelo fabricante do motor. Né? Mas é interessante, por exemplo, se eu fizer uma manutenção no motor do carro e eu optar por uma borracha de segunda linha, terceira linha, uma borracha que não é aquela indicada pelo fabricante do motor ou fabricante do veículo, pode ser que, nesse caso, o etanol tenha alguma interação com essa borracha. Talvez essa borracha, esse vedador, não tenha aquela qualidade especificada pelo fabricante do motor. Então é isso que precisa prestar atenção. Maravilha. E saindo da secura, indo para a umidade, né? Falando de etanol, a gente pode falar dos dois lados aí. Aquela água, né, que o pessoal vê com frequência quando dá partida no carro de manhã cedo, às vezes deixa aquecer um pouquinho, ou independentemente disso, para dar partida e já sai. E às vezes você vê um carro na sua frente assim que ele tá cuspindo aquele jato d'água atrás, né? Parece que ele é movido a água, né? Talvez ele chegou no posto e não pediu para pôr 10 contos de etanol, 10 contos d'água aí. O cara lá na frente da acelerada, você liga o limpador de para-brisa, né? Eu mandei para você, não sei se você recebeu aí, uns 3 ou 4 slides aí sobre esse assunto, tá? Sim, se você recebeu, talvez você coloque no seu site. Esses slides aí, eles mostram a equação química
genérica de queima do etanol e de queima da gasolina. A gente não pode esquecer que o etanol ou a gasolina, qualquer combustível para queimar dentro do motor, ele precisa de ar. É a relação estequiométrica, ar e combustível. O ar que vai entrar no motor através do filtro, passar pela borboleta do acelerador e tal, esse ar vem carregado de umidade, eventualmente. Mas esse ar também contém oxigênio e nitrogênio. Lá no motor você tem um hidrocarboneto, carbonos e hidrogênios. Então, na queima desse hidrocarboneto, em presença do oxigênio desse ar, uma parte desse oxigênio se combina com o hidrogênio do hidrocarboneto e forma água. Quanto de água? Se você pegar a relação estequiométrica aqui do álcool, por exemplo, 1 litro de etanol hidratado queimado dentro de um motor forma 0,95 ou quase 1 litro de água lá no escapamento. Tá? É que se você considerar um carro que faz 10 km por litro, por exemplo, tá? Em 10 quilômetros, no cano de escapamento, vai sair 1 litro de água, na forma de vapor, e você não percebe. É vapor, é a fumaça do motor que está saindo. Agora, se você deixar um carro parado, num ambiente controlado, né, marcha lenta, ligada ali, sem estar totalmente fechado por causa de formação de gases, tal, e você colocar o recipiente embaixo ali do escapamento, e deixar o motor na marcha lenta para ele consumir esse 1 litro, vai pingar 1 litro de água lá. Por quê? É o oxigênio se juntando com o hidrogênio do hidrocarboneto e formando água. Tá? E fora que o etanol já carrega com ele até 5% em volume de água que vem do processo de produção. Então é normal. Não é que lá no posto alguém adicionou água. Se adicionou água, eu já falei para você como é que olha, né? Olha lá para ver se está funcionando legal. O mesmo jeito na gasolina. Tem gente que pensa que colocam água na gasolina. Não. Se você colocar água na gasolina, aquele etanol anídrico que está lá dentro, na gasolina, ele se combina muito melhor com a água do que com a gasolina. Ele está estável lá dentro da gasolina. Está estável, tá? Não ocorre separação. Mas quando eu coloco em presença de água, a água captura aquele etanol anidro e leva para o fundo do tanque do posto, para o fundo do tanque do carro, para o fundo de uma proveta de laboratório. Então, lá no posto de gasolina, se eu pensar que alguém colocou água para aumentar o volume, para poder vender no feriado, né, essa água arrasta o etanol para baixo, a bomba de combustível do posto puxa do fundo do tanque. Então, o primeiro carro que encostar na bomba vai levar uma mistura de água com etanol. Não vai nem sair do lugar. Né? Então, não é assim que funciona. Legal. Na gasolina também. Na gasolina também. 1 litro de gasolina é 1 litro de água no escape, mais ou menos. Certo. E até o pessoal que depois quiser acessar esse conteúdo, o pessoal me encaminhou esse material aí, o Pose me encaminhou, referente a esse detalhe que ele comentou aqui agora. Aí eu vou deixar ele lá no site, viu, galera? Quem quiser acessar lá, www.olhonolho.com. Tá? Você vai no menuzinho, canal mais, escolha a opção BITS, BITS. Né? Clicou lá, é a primeira opção lá dos boletins informativos técnicos que a gente disponibiliza para o público quando tem informação desse naipe aqui para vocês. Aproveitando a oportunidade aqui, tem uma pergunta aqui do Nelson, referente aí carros importados, né, que não são programados para etanol, né? Qual os prós e contras nesses tipos de carro? Até faço uma pergunta até um pouquinho complementar, que talvez seja até sugestiva. Talvez um veículo importado que veio para o Brasil, mas que de repente lá fora o etanol tem a mesma composição aqui do Brasil, como que funciona? Você pode ter algum esclarecimento nesse sentido? Muda alguma coisa? O cara tem que ter cuidado? Tem uma história de uma pessoa que importou uma Ferrari dos Estados Unidos, mas importou não via concessionário aqui no Brasil. Resolveu importar por conta dele. O motor veio para o Brasil como se estivesse nos Estados Unidos. Colocou a gasolina, não funciona, porque lá nos Estados Unidos é no máximo 10% de etanol. Todo motor que vem para o Brasil oficialmente, através da fábrica, a fábrica da BMW na Alemanha vai mandar veículos para o Brasil. Vão ser vendidos na concessionária BMW.
Lógico, a fábrica lá na Alemanha tropicaliza esse veículo. Não só o motor, mas tropicaliza a suspensão, ar-condicionado, sistema de freios, motor. O veículo como um todo é ajustado para as condições brasileiras, inclusive para o teor de álcool dentro da gasolina. Tá? Então, quando eu comprar um veículo importado dentro da concessionária, eu tenho certeza absoluta que aquele veículo vai funcionar tranquilamente com a gasolina com 27% de álcool anidro ou a gasolina premium de maior octanagem com 25% de álcool anidro. É engraçado isso, porque às vezes você encontra no manual de proprietário, ele foi traduzido para o português, do inglês, do alemão, sei lá, e quem traduziu manteve 10%. Então, às vezes você lê assim, manual de moto, eu já vi isso também. Esse motor só pode funcionar com gasolina com no máximo 10% de etanol. Fora isso, perde a validade, perde a garantia. É erro de tradução. Acho que quem traduziu não conhece a legislação brasileira. O motor, tranquilo, foi tropicalizado, funciona sem problema nenhum. Show de bola. Um grande ponto que eu acho crítico aí, o público em geral às vezes pode concordar comigo também nesse sentido ou não, é questões do pessoal que roda muito com etanol. Isso também entra dentro dessa questão dos mitos aí. O pessoal vê, o mecânico vai lá tirar a vela de ignição, principalmente vamos falar aqui também de motores flex, né, que só usa etanol, e a vela, né, sai lá com um pedaço do bloco junto lá, né, sai com rosca e tudo. Qual que é a solução para esse problema, Pose? Etanol aditivado. Eu já vi isso, já fiz teste de etanol comum versus aditivado e já vi sair a rosca do cabeçote junto. E com etanol aditivado, principalmente que contém redutor de atrito, que é aquele tal da oleosidade extra e tal, ele protege, acredite, também a rosca da vela. Então fica a dica aí, galera, ó, para não ter esse tipo de problema, né, de sair perdendo a rosca, usa etanol aditivado aí. Não, por favor, hein? Não entendam a mensagem de outra forma. Vamos aí falar com respeito a etanol aditivado e gasolina aditivada. Pô, desculpa a brincadeira aí, mas a gente não pode perder. Tranquilo. No caso, existe algum conflito usar os dois ao mesmo tempo por questão de aditivação que pode ser um pouco diferente, né? Ou de repente é preferível mais um do que o outro? O que você pode falar para nós? Então, quando o aditivo já está lá dentro do combustível, eu estou abastecendo o veículo no posto, eu posso misturar etanol aditivado com gasolina aditivada sem problema nenhum. Tá? Os aditivos, eles contribuem entre si, eles não têm nenhum tipo de antagonismo. Agora, o que eu não posso fazer é pegar um aditivo desenhado para etanol e colocar na gasolina, ou vice-versa. Mas essa colocação do aditivo dentro da gasolina, no caso das distribuidoras, elas ocorrem dentro dos terminais de armazenamento dos combustíveis. É no terminal onde a gente tem lá tanques de 3, 4, 5 milhões de litros, onde a gente recebe a gasolina que vem da refinaria, onde a gente recebe o etanol que vem da destilaria, da usina de açúcar e álcool, e é ali que a gente vai carregar os caminhões. Um caminhão que vai levar combustível comum para o posto, ele vai receber gasolina A mais álcool anidro, ou etanol hidratado. O mesmo caminhão, se vai levar gasolina aditivada, ele vai receber gasolina mais álcool anidro e mais o aditivo. O aditivo ele é injetado no momento que eu carrego o caminhão. Como ele é injetado na tubulação que está entrando no caminhão e está levando lá para dentro a gasolina A e o etanol, a homogeneização, a mistura do aditivo já acontece dentro dessa tubulação. Quando cai no compartimento do caminhão, o compartimento já está pronto em termos de combustível aditivado. Então eu posso usar sem problema nenhum lá no posto qualquer percentual de mistura entre etanol aditivado e gasolina aditivada sem receio nenhum. Show de bola. Essa era a dúvida até de um pessoal que estava aqui, tinha feito essa pergunta. E já que a gente está falando de aditivado, né? O que você diz para nós com respeito ao uso de aditivos complementares ao combustível etanol? Isso ajuda ou atrapalha, no seu ponto de vista? Alguns clientes gostam de ver que ele está sendo aditivado, né?
O etanol está sendo aditivado. Então, eles preferem adquirir um frasco ali no posto, colocar o etanol comum ou a gasolina comum e mais um frasquinho de aditivo. Gosto do cliente. Tá? Tem cliente que já não, eu quero já a gasolina ou etanol que já vem aditivado da distribuidora, porque já vem balanceado, já vem a quantidade certa de aditivo. Quando eu compro um frasco ali no posto, geralmente eu olho aquele frasco e vem lá, o conteúdo desse frasco é para 40 litros. Cara, se eu não vou colocar 40 litros no meu tanque, eu vou colocar quanto daquele frasco? Um quarto? Um terço? Né? Eu posso colocar mais e desperdiçar dinheiro, eu posso colocar menos e não ter funcionalidade. Aí eu vou tampar aquele frasco e colocar na porta do carro. Né? Aquele frasco ele tem componentes químicos, e aquelas tampinhas geralmente são feitas para destampar uma vez e não voltar, né? Então pode ser que aquilo caia dentro do carro. Então tem que tomar cuidado com isso também. Você vai colocar frasco de aditivo dentro do tanque, coloque de uma vez só. Tá? Ou, de preferência, para aquele produto que já vem aditivado da distribuidora. Uhum. Também tem aquele risco de alguns frascos que tem aquele selo metálico, né? A pessoa vai tirar ali sem querer, deixa cair, aquilo vai lá para dentro do tanque. Também. Como acontece até no motor, né? Falando de óleo, isso acontece no motor, também pode acontecer no combustível. Cheio de sujeira lá dentro. Agora fazendo um trabalho aqui, né, um exercício de futurologia, Pose, qual seria a perspectiva aí para o nosso mercado, né, falando de uma forma global, e também a gente pode trazer isso mais para a nossa região aqui do Brasil. Qual que é a perspectiva para o etanol nesse mercado que envolve veículos híbridos e elétricos? Ele é o combustível do futuro aí? Com essa questão que existe, né, pegada de carbono, maior redução da emissão de gás de efeito estufa. Eu acho que finalmente ele vai ser o combustível do futuro, que já é o nosso presente, porque isso foi dito lá na época de criação do Proálcool. Combustível do futuro, e o futuro parece que nunca chegou. Eu acho que agora chegou. Né? Eu leio muito sobre isso, né? Então países na Europa já têm data limite para deixar de produzir motores a combustão. Né? Alguns países na Europa lá, 2023, 2025, carro zero já não vai ser mais a combustão, vai ser elétrico. Quando a gente olha essa realidade aqui no Brasil, o carro elétrico, sim, é uma coisa que vai vir, interessante que venha, fazer parte da matriz, mas hoje aqui no Brasil, a gente tem muita termoelétrica. Né? Inclusive no estado de São Paulo, tem muita termoelétrica. Então, de repente, eu adquiro um carro elétrico e falo, agora eu estou colaborando com o meio ambiente. Quando eu espeto o meu carro na tomada, a energia elétrica que está entrando na tomada pode vir de uma termoelétrica. A termoelétrica queima óleo diesel, óleo combustível, as mais antigas, né, que eu acho que no Brasil nem tem mais, queimam carvão. Então, eu não estou colaborando. Tá? E o etanol é um degrau absolutamente interessante. Se você fizer a conta de carbono hoje, no dia de hoje, né, com a produção de etanol que a gente tem, o que você emite de gases de efeito estufa no petróleo, eu não me lembro os números de cabeça, eu tenho isso aqui no notebook, vamos supor que fosse 70. Né? Com o etanol, você emite os mesmos 70. Só que a cana que está lá no campo, ela faz fotossíntese. Então ela devolve oxigênio para o meio ambiente. Tá? Então, de 70 que eu emiti, a planta vai me devolver 40. Então, o meu saldo é positivo em relação à gasolina. O etanol é um degrau, esses números eu não lembro de cabeça, mas eu passo para você depois aqui. O etanol é um degrau interessantíssimo nesse momento, porque já hoje ele já posiciona o Brasil em níveis de emissões que a Europa está buscando, eles não têm ainda. Né? E eu vi um projeto muito interessante que rodou aqui no Brasil em 2016, se não me engano, da Nissan. A Nissan trouxe um furgãozinho, ele tem um tanque de etanol, um reformador catalítico e uma célula de hidrogênio. Então, o reformador catalítico, ele pega o hidrocarboneto, né, do etanol, é o C2H6O, e tira o hidrogênio lá de dentro. Né? Tira esse hidrogênio, manda para a célula de combustível,
que pega o hidrogênio e junta com o oxigênio do ar. Quando você faz isso, você gera uma corrente elétrica. Então, você gerou uma corrente elétrica que você pode armazenar na bateria ou utilizar naquele momento. Por que eu acho esse projeto interessante? Porque o tanque de combustível está lá dentro do carro. Eu vou no posto, eu não preciso espetar na tomada. Eu abasteço o mesmo etanol que eu estava abastecendo ontem, né? E o sistema dentro do veículo faz toda essa mágica, né? Então, e a poluição é zero, porque eu pego o hidrogênio junto com o oxigênio do ar, forma energia elétrica, e aquele carbono que tinha lá dentro do etanol que eu abasteci no tanque, ele vai formar CO2, ele vai sair pelo escapamento na forma de CO2. É um gás que não é tão de efeito tão prejudicial à saúde como o CO, por exemplo, né? Então, vamos ver se esse projeto aqui vinga aqui no Brasil. Parece que, além da Nissan, outras montadoras também estão indo por esse caminho. Então, o etanol tem, sim, um futuro brilhante, mais brilhante ainda pela frente, né? Não só no Brasil, mas fora também. Outros países colocam o etanol na gasolina. Estados Unidos com 10%, Europa com 10%, China, acho que foi para 10% também. Argentina tem 7%, está querendo ir para 12%. Paraguai tem 20 e poucos também de etanol na gasolina, então já é uma realidade, né? Resta o Brasil se posicionar um pouco mais forte sobre isso. Legal, essa seria a famosa usina ambulante, né? Esse carrinho é uma usina ambulante. Porque se você chega em casa e não tem energia elétrica na sua casa, você vai lá e aciona o sistema no teu carro e toma banho. Já gera energia. Exatamente. Daqui a pouco os caras vão querer ligar ele no disjuntor da casa para gerar energia para casa. Fazer um gato, né? Mas, pô, eu quero agradecer a sua presença aqui. Não quero deixar chegar, como eu sempre faço, ao final dos 60 minutos, que o Instagram nos deixa disponível aqui, né, para a gente fazer um encerramento. Agradecer a presença de todos que estiveram aqui presentes até agora. E, claro, avisar vocês que as nossas lives não terminaram, tá, galera? A gente confirmou a presença aí para mais um participante, um convidado especial, né? Ele vou estar disponibilizando o post agora essa semana para vocês. A gente vai falar com respeito justamente a esse conteúdo que a gente acabou de falar aqui no finalzinho, né? A questão dos veículos elétricos, né? A gente vai estar falando isso, né? Só vou confirmar direitinho o post para vocês, já coloco essa semana. Então fica ligado, terça-feira que vem, às 20 horas, a gente está aqui mais uma vez para falar com respeito a combustíveis, e a gente vai falar com respeito ao combustível elétrico. Deixo aqui meu agradecimento, né, a você mais uma vez, a toda a equipe da Ryzen, né, licenciada aí da marca Shell, e fique à vontade aí para fazer suas palavras finais. Não, obrigado a você pelo convite, obrigado ao pessoal também que veio assistir aqui, participar com a gente. E é muito interessante isso que você está fazendo, de trazer outros assuntos, né, que tem muito e tem tudo a ver com lubrificante, né? Seja o assunto do combustível líquido, do combustível gasoso, seja o carro elétrico agora, que vai, como eu falei, se tornar, sim, uma realidade. Só que no Brasil, essa realidade ainda depende de alguns passos que a gente tem que dar, de algumas transformações internas que a gente tem que repensar. Por exemplo, a Raízen hoje, né, é uma joint venture entre Shell e Cosan, é uma empresa verticalizada. Ela não só produz açúcar e álcool, mas ela produz energia também, bioenergia, a partir do bagaço. A partir do bagaço você gera energia que toca as usinas, todas elas têm geração de energia própria. O excedente você joga na rede e vende como energia elétrica. A gente tem uma planta funcionando já que entrou em operação aqui perto de Ribeirão Preto. Você pega aquela vinhaça da cana, né, e força a fermentação. Fermentação é gás, então eu posso pegar esse gás, queimar num motor a gás, né, um grande motor a gás, e gerar energia elétrica. Então, se os carros elétricos definitivamente vierem para cá, nós estamos prontos. É isso aí. Galera, esqueci de dar a letra aqui de quem é o nosso participante, tá? É o Everton Silva Lopes, né? Hoje ele representa diversas empresas e instituições aí, né? Ele trabalha na MAHLE, Metal Leve, também na SAI Brasil, e também está ligado na EA, tá? Então,
ele vai ser o nosso convidado especial aí da nossa próxima live. Estão todos aí já pré-convidados para essa live aqui às 20 horas na próxima terça-feira. Então é isso aí, galera. Agradeço a todos por estarem aqui mais uma vez. Um forte abraço. Até o nosso próximo encontro. Valeu, Pose. Obrigado. Muito obrigado. Grande abraço.